Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma jornada pelos sussurros da história, um espaço onde o passado se revela em contos suaves, perfeitos para embalar sua noite. Se você tiver alguma sugestão para futuros vídeos ou melhorias, por favor, deixe nos comentários. Sua opinião é muito valiosa para nós. Hoje vamos mergulhar em uma das narrativas mais enigmáticas e trágicas da Idade Média, a Grande Traição, porque o Império dos Cavaleiros Templários caiu da noite para o dia. Antes de começarmos, eu o convido a comentar sua hora e local atuais. É uma forma de nos conectarmos, sabendo que, em diferentes cantos do mundo, estamos juntos nesta viagem pelo tempo. Agora, por favor, diminua as luzes, enrole-se em seu cobertor mais macio e feche os olhos. Deixe-se levar pela melodia das palavras enquanto desvendamos os mistérios que cercam a queda dos Cavaleiros Templários. Que a tranquilidade o envolva enquanto iniciamos o capítulo 1. Capítulo 1. O sussurro da traição. A sombra crescente sobre os Templários. Você se encontra em uma era de fé inabalável e conflitos incessantes, onde a sombra da traição começou a se estender sobre uma das mais poderosas e enigmáticas ordens da história: os Cavaleiros Templários. Imagine-se caminhando pelos corredores frios de uma fortaleza templária, o eco de seus passos ressoando nas pedras antigas. O ar é pesado com o cheiro de incenso e metal, uma mistura que fala de devoção e guerra. Você pode sentir a disciplina que permeia cada canto, a dedicação de homens que juraram proteger os peregrinos e defender a Terra Santa. A Ordem do Templo, nascida da necessidade de proteger as rotas para Jerusalém, cresceu exponencialmente, acumulando não apenas poder militar, mas também uma vasta riqueza e influência política que se estendia por toda a Europa. Seus membros, monges guerreiros, eram a vanguarda da cristandade, temidos no campo de batalha e respeitados nos salões dos reis e papas. Eles eram os banqueiros da Europa, os construtores de catedrais, os guardiões de segredos. Mas, como você bem sabe, com grande poder vem grande inveja, e a inveja, silenciosa e insidiosa, começou a corroer as fundações da ordem. Você pode quase ouvir os sussurros nos corredores, as conversas baixas sobre a vastidão de suas terras, a opulência de seus tesouros, a autonomia que desfrutavam, respondendo apenas ao Papa. Essa independência, que antes era uma bênção, tornou-se um alvo. Os reis, sempre ávidos por mais poder e recursos, olhavam para os templários com uma mistura de admiração e cobiça. Você consegue visualizar o rei Filipe IV da França, conhecido como o Belo, sentado em seu trono, seus olhos fixos em um mapa da Europa, mas sua mente fixada na riqueza dos templários. Ele, um monarca ambicioso e endividado, via na ordem não um aliado, mas uma solução para seus problemas financeiros. A ideia de uma traição, de um golpe contra aqueles que serviram tão fielmente, começou a germinar em sua mente. Você pode sentir a tensão no ar, a premonição de algo terrível que está por vir. A confiança que os templários depositavam em sua fé e em sua lealdade ao Papa os cegou para a teia de intrigas que estava sendo tecida ao seu redor. Eles eram guerreiros, não políticos astutos, e essa ingenuidade seria sua ruína. A sombra da traição, antes um mero sussurro, estava prestes a se transformar em um grito ensurdecedor, ecoando pelos séculos. Você se pergunta: como uma ordem tão poderosa e respeitada pôde cair tão rapidamente? A resposta reside não apenas na ganância de um rei, mas também na complexa rede de poder, fé e ambição que caracterizou a Europa medieval. O palco estava montado para um dos maiores dramas da história, e você, meu caro ouvinte, está prestes a testemunhar cada detalhe dessa queda.
Durma bem e que os mistérios do passado o guiem em seus sonhos. À medida que você se aprofunda na tapeçaria do tempo, percebe que a força dos templários não residia apenas em suas espadas e armaduras, mas também em sua organização impecável e em sua rede financeira sem precedentes. Eles eram, de fato, os pioneiros do sistema bancário moderno, com uma vasta rede de comendas e propriedades espalhadas por toda a Europa. Imagine-se observando os escribas templários, com suas penas de pena e pergaminhos, registrando meticulosamente cada transação, cada empréstimo concedido a reis e nobres. Você pode ver as caravanas de ouro e prata, protegidas por cavaleiros robustos, viajando por estradas poeirentas, transportando riquezas que fariam qualquer monarca salivar. Essa capacidade de mover grandes somas de dinheiro com segurança e eficiência, em uma época de bandidos e senhores da guerra, era uma maravilha. Eles ofereciam aos peregrinos um sistema de cartas de crédito, permitindo que viajassem para a Terra Santa sem carregar grandes quantidades de dinheiro, um precursor dos cheques de viagem. Essa inovação não só facilitava as peregrinações, mas também gerava lucros substanciais para a ordem. Você pode quase sentir a inveja crescendo nos corações dos monarcas europeus, que, apesar de suas vastas terras e exércitos, muitas vezes se encontravam em dificuldades financeiras. A riqueza dos templários, que deveria ser usada para a defesa da cristandade, começou a ser vista como um recurso a ser explorado. O rei Filipe IV, em particular, estava em uma situação desesperadora. Suas guerras contra a Inglaterra e Flandres haviam esgotado o tesouro real, e ele estava constantemente buscando novas fontes de renda. Ele já havia expropriado os bens dos judeus e dos banqueiros lombardos em seu reino, e agora seus olhos famintos se voltavam para a ordem do templo. Você pode imaginar as reuniões secretas em seu palácio, os conselheiros sussurrando sobre a imensa fortuna dos templários, a facilidade com que poderiam ser despojados de seus bens, a justificativa religiosa que poderia ser fabricada para tal ato. A ideia de heresia, uma acusação poderosa na época, começou a ser plantada. Os templários, com sua aura de mistério e seus rituais secretos, eram um alvo fácil para tais calúnias. Rumores sobre práticas heréticas, adoração de ídolos e rituais profanos começaram a circular, espalhados por agentes do rei. Você pode sentir a atmosfera de desconfiança e paranoia que se instalava, uma nuvem escura pairando sobre a ordem. A fé cega que o povo tinha nos templários começou a ser abalada por essas insinuações. A propaganda real, sutil no início, mas cada vez mais virulenta, pintava os cavaleiros não como defensores da fé, mas como inimigos ocultos, conspirando contra a Igreja e o Estado. Você se pergunta, como os templários, tão poderosos e influentes, não perceberam a armadilha que estava sendo montada? Talvez sua fé inabalável em sua própria retidão e na proteção divina os tenha tornado complacentes. Eles acreditavam que sua missão sagrada os tornava imunes a ataques mundanos. Mas a história nos mostra que mesmo os mais devotos podem ser vítimas da ambição e da ganância. A semente da traição, plantada na mente de um rei desesperado, estava agora germinando em solo fértil, alimentada pela inveja e pela calúnia. Você pode quase ouvir o ranger das engrenagens do destino, movendo-se inexoravelmente em direção a um clímax trágico. Como a riqueza e o poder, que antes eram a glória dos templários, se tornaram o catalisador de sua própria destruição. Reflita sobre isso enquanto a noite avança e que a paz o encontre em seu descanso. Você se vê agora em um cenário onde a Igreja, outrora a maior aliada e protetora dos templários, começa a ser sutilmente manipulada. O Papa Clemente V, um pontífice fraco e influenciável,
estava sob a forte pressão de Filipe IV. Imagine as cartas trocadas, as mensagens secretas, as promessas e as ameaças veladas que moldaram o destino da ordem. Você pode quase sentir a tensão nas negociações entre o rei e o papa, onde a fé e a política se entrelaçavam de forma perigosa. Filipe, com sua astúcia política, soube explorar as vulnerabilidades do papado, que havia sido recentemente transferido para Avignon, colocando-o sob a influência direta da coroa francesa. Essa mudança geográfica não foi apenas uma alteração de endereço. Foi um deslocamento de poder, uma sutil, mas significativa, diminuição da autoridade papal em relação aos monarcas europeus. Você pode visualizar o Papa Clemente V, um homem dividido entre sua lealdade à Igreja e a necessidade de apaziguar o poderoso rei francês. Ele estava ciente da reputação dos templários, de sua bravura e de sua dedicação à causa cristã. No entanto, as acusações de heresia, por mais infundadas que fossem, eram uma arma potente nas mãos de Filipe. A heresia era um crime grave, punível, com a morte e a confiscação de bens, e era a justificativa perfeita para o que o rei planejava. Você pode sentir a ironia amarga da situação. A ordem que havia derramado tanto sangue em nome da cristandade estava agora sendo acusada de trair a própria fé que jurou defender. Os rumores, antes sussurros, tornaram-se gritos, ecoando pelos púlpitos e pelas ruas. As pessoas, muitas delas analfabetas e facilmente influenciáveis, começaram a acreditar nas histórias de rituais secretos e blasfêmias. A imagem dos templários, antes intocável, começou a ser manchada. Você pode quase ver a perplexidade nos olhos dos cavaleiros, que em sua simplicidade e devoção não conseguiam compreender a profundidade da malícia que os cercava. Eles eram guerreiros, acostumados a enfrentar inimigos no campo de batalha, não a lutar contra a calúnia e a intriga nos salões do poder. Sua honra e sua fé eram suas armaduras, mas contra as armas da mentira, elas se mostravam frágeis. A teia estava quase completa, e os templários, sem saber, estavam prestes a cair nela. A aliança entre o rei e o papa, embora relutante por parte do pontífice, selaria o destino da ordem. Você se pergunta, como a verdade pode ser tão facilmente distorcida e a justiça tão brutalmente negada em nome do poder e da ganância? Essa é uma lição que a história nos ensina repetidamente. A queda dos templários não foi apenas a queda de uma ordem militar. Foi um lembrete sombrio da fragilidade da verdade diante da ambição desenfreada. Que esta reflexão o acompanhe em seu sono e que a história o inspire a buscar a verdade em todas as coisas. Boa noite. Capítulo 2. A riqueza amaldiçoada. O tesouro que selou o destino de uma ordem. Você agora se debruça sobre o cerne da questão que impulsionou a queda dos templários, sua imensa e cobiçada riqueza. Imagine-se em Paris, no coração do templo, a sede da ordem na França, um complexo fortificado que abrigava não apenas os cavaleiros, mas também um tesouro incalculável. Você pode sentir a solidez das paredes, a segurança que o Loki ao inspirava, e a ironia de que essa mesma segurança se tornaria uma armadilha. Os templários, ao longo de quase 2 séculos, acumularam vastas propriedades, castelos, terras agrícolas e, o mais importante, uma fortuna em ouro, prata e joias. Essa riqueza não era apenas o resultado de doações piedosas, era também fruto de sua habilidade em gestão financeira e de sua rede de empréstimos. Eles eram os banqueiros dos reis, dos nobres e até mesmo do próprio papado. Você pode visualizar os cofres repletos, as pilhas de moedas, os documentos de dívida que representavam o poder econômico da ordem. Essa riqueza, no entanto, não era para uso pessoal dos cavaleiros,
que viviam sob um voto de pobreza individual. Todo o patrimônio pertencia à ordem e era destinado a financiar suas operações militares na Terra Santa e a manter sua vasta infraestrutura. Mas, para os olhos cobiçosos de Filipe IV, essa distinção era irrelevante. Ele via apenas uma fonte inesgotável de fundos para suas guerras e para consolidar seu poder. Você pode quase ouvir os sussurros de seus conselheiros, alimentando sua ganância, pintando quadros vívidos do que poderia ser feito com o tesouro templário. A ideia de que a riqueza da ordem era um obstáculo à soberania real, uma espécie de Estado dentro do Estado, começou a ganhar força. A autonomia financeira dos templários, que os tornava independentes de qualquer monarca, era vista como uma afronta ao poder real. Você se pergunta como uma riqueza tão grande, acumulada com propósitos tão nobres, pôde se transformar em um fardo, em uma maldição que atrairia a ruína sobre seus possuidores? A história nos mostra que o poder e a riqueza, quando não são acompanhados de sabedoria e discernimento, podem ser as maiores vulnerabilidades. Os templários, em sua devoção e simplicidade, não perceberam que sua fortuna os tornava um alvo irresistível para aqueles que não artilhavam de seus ideais. A armadilha estava sendo preparada, e o isco era o brilho do ouro. Durma profundamente e que a história o guie em seus sonhos. À medida que você reflete sobre a vastidão da riqueza templária, percebe que ela não era apenas material. A ordem possuía um capital humano inestimável. Homens treinados em combate, administração e diplomacia, com uma rede de contatos que se estendia por todo o mundo conhecido. Você pode imaginar os mestres templários viajando entre as cortes europeias e os reinos do Oriente Médio, negociando tratados, gerenciando propriedades e supervisionando operações militares. Essa expertise, combinada com sua reputação de integridade e confiabilidade, os tornava parceiros indispensáveis para muitos governantes. No entanto, essa mesma indispensabilidade gerava ressentimento. Os reis, acostumados a ter controle absoluto sobre seus súditos e suas finanças, viam a autonomia dos templários como uma afronta à sua soberania. A capacidade da ordem de operar além das fronteiras nacionais, respondendo apenas ao Papa, era uma anomalia em um mundo onde o poder real estava em ascensão. Você pode quase sentir a frustração de Filipe IV ao ver os templários, uma ordem dentro de seu próprio reino, agindo com uma independência que ele considerava inaceitável. Ele, que havia lutado para centralizar o poder em suas próprias mãos, via a ordem como um obstáculo a seus planos de construir uma monarquia francesa forte e unificada. A riqueza dos templários, portanto, não era apenas uma questão de ouro e terras, era uma questão de poder, de quem detinha a verdadeira autoridade. A acusação de heresia, que seria o pretexto para a destruição da ordem, era, na verdade, um véu para a verdadeira motivação do rei, a apropriação de seus bens e a eliminação de um rival político. Você pode sentir a astúcia por trás dessa estratégia. Ao atacar a fé dos templários, Filipe não apenas justificava a confiscação de seus bens, mas também garantia o apoio da igreja e da população, que temia a heresia mais do que qualquer outra coisa. A riqueza, que deveria ser um meio para um fim sagrado, tornou-se o fim em si, um objeto de desejo que cegou os olhos da justiça e da razão. Você se pergunta, como a cobiça pode distorcer tanto a percepção da realidade, transformando heróis em vilões e a verdade em mentira? A história dos templários é um lembrete sombrio de que a ganância humana, quando desenfreada, pode levar à destruição de tudo o que é bom e nobre. Que essa reflexão o acompanhe em seu sono e que a paz o encontre em seu descanso. Você agora se depara
com a ironia suprema da riqueza templária. Ela não só atraiu a cobiça de um rei, mas também, de certa forma, contribuiu para a vulnerabilidade da própria ordem. Imagine-se observando os templários em suas comendas, vivendo uma vida de relativa austeridade, mas cercados por uma opulência que não era deles, mas da ordem. Essa desconexão entre a vida individual dos cavaleiros e a vastidão do patrimônio da ordem pode ter gerado uma certa complacência. Eles estavam tão acostumados a ser os guardiões de tanta riqueza que talvez não tenham percebido o perigo que ela representava. Você pode quase sentir a atmosfera de autoconfiança que permeava a ordem, a crença inabalável em sua proteção divina e em sua imunidade a ataques mundanos. Afinal, eles eram os cavaleiros de Cristo, os defensores da fé, e sua riqueza era um instrumento para a glória de Deus. Essa perspectiva, embora nobre, os tornou menos vigilantes às maquinações políticas que se desenrolavam ao seu redor. A riqueza dos templários também os tornou um alvo fácil para acusações de corrupção e desvio de fundos. Embora a ordem fosse conhecida por sua integridade financeira, a mera existência de tanto dinheiro em suas mãos era suficiente para alimentar suspeitas em mentes maliciosas. Você pode visualizar os inimigos da ordem espalhando rumores sobre como os templários estariam usando sua fortuna para fins pessoais ou para acumular poder além de sua missão original. Essas insinuações, por mais falsas que fossem, encontravam eco em uma população que, em sua maioria, vivia na pobreza e via com desconfiança a opulência de qualquer instituição. A riqueza, que deveria ser um símbolo de sua força e sucesso, tornou-se um ponto de fragilidade, um calcanhar de Aquiles que seria explorado por seus adversários. Você se pergunta como algo tão valioso pode se tornar um veneno, corroendo a reputação e a segurança de uma instituição. A história dos templários nos ensina que a riqueza, por si só, não garante a segurança ou a honra. Pelo contrário, pode ser um ímã para a inveja e a destruição, especialmente quando não é compreendida ou é mal interpretada por aqueles que a cobiçam. A lição aqui é que o verdadeiro valor reside não no que se possui, mas na integridade e na sabedoria com que se gerencia o que se tem. Que essa verdade o acompanhe em seus sonhos e que a tranquilidade o envolva enquanto você se entrega ao sono. Capítulo 3. O Rei e o Papa. Uma aliança perigosa. Contra os Cavaleiros de Cristo, você agora testemunha a formação de uma aliança improvável, mas devastadora, entre o poder temporal e o espiritual que selaria o destino dos templários. Imagine-se na corte de Filipe IV, o rei da França, um monarca conhecido por sua determinação férrea e sua implacável busca por poder. Você pode sentir a atmosfera de intriga e cálculo político que permeava seus aposentos, onde decisões que afetariam o destino de reinos inteiros eram tomadas com frieza. Filipe, endividado e ambicioso, via nos templários não apenas uma fonte de riqueza, mas também um obstáculo à sua autoridade. A ordem, com sua autonomia e sua lealdade direta ao Papa, representava um desafio à sua visão de uma monarquia francesa centralizada e soberana. Ele precisava de uma justificativa para desmantelar uma instituição tão poderosa e respeitada. E a heresia, o crime mais grave contra a fé, era a arma perfeita. Você pode quase ouvir os sussurros de seus conselheiros, se homens como Guillaume de Nogaret, um jurista astuto e sem escrúpulos, que arquitetou o plano para destruir os templários. Eles sabiam que um ataque direto à ordem seria impopular e poderia gerar resistência, mas uma acusação de heresia, apoiada pela Igreja, seria irrefutável. O desafio, no entanto, era convencer o Papa.
Você pode visualizar o Papa Clemente V, um homem de saúde frágil e caráter hesitante, que havia sido eleito sob a influência de Filipe e que residia em Avignon, sob a sombra do poder francês. Ele estava em uma posição delicada, dividido entre seu dever de proteger a Igreja e a pressão avassaladora do rei. Filipe, com sua mistura de ameaças e promessas, soube explorar essa vulnerabilidade. Ele acusou os templários de heresia, blasfêmia e imoralidade, apresentando depoimentos forjados e rumores como evidências. Você pode sentir a pressão crescendo sobre o Papa, que, apesar de suas dúvidas iniciais, começou a ceder. A ideia de que a ordem, que havia servido tão fielmente à cristandade, pudesse estar envolvida em tais abominações era chocante, mas a insistência do rei e a gravidade das acusações começaram a minar sua resistência. A aliança estava se formando, não por um acordo mútuo de justiça, mas por uma combinação de ganância real e fraqueza papal. Você se pergunta, como a fé e a justiça podem ser tão facilmente corrompidas em nome do poder político? A história nos mostra que, em tempos de crise, a linha entre o certo e o errado pode se tornar perigosamente tênue. Durma em paz, e que a verdade o ilumine em seus sonhos. Você agora percebe a complexidade da relação entre o rei e o Papa, uma dança delicada de poder e conveniência. Filipe IV não era apenas um monarca ambicioso. Ele era um estrategista astuto, que sabia como usar a religião como uma ferramenta política. Você pode imaginar as negociações nos bastidores, onde a retórica da fé era habilmente empregada para mascarar os verdadeiros motivos. O Papa Clemente V, por sua vez, estava em uma posição precária. Ele havia sido eleito em um conclave dominado pela influência francesa, e sua sede papal havia sido transferida para Avignon, longe da independência de Roma. Essa proximidade geográfica com o rei francês o tornava vulnerável a pressões e manipulações. Você pode quase sentir o dilema do Papa: proteger uma ordem que havia servido à Igreja por séculos, ou ceder às exigências de um rei poderoso que poderia, se contrariado, causar um cisma na Igreja. Filipe, ciente dessa vulnerabilidade, não hesitou em usar táticas de intimidação. Ele ameaçou o Papa com um concílio que poderia julgar e até mesmo depor o pontífice, caso ele não cooperasse na perseguição aos templários. Essa ameaça era real e aterrorizante para Clemente, que temia a desestabilização da Igreja. Você pode visualizar o Papa em seus aposentos, ponderando sobre as consequências de suas decisões, o peso do destino de uma ordem inteira em seus ombros. As acusações contra os templários, embora fabricadas, eram apresentadas com uma gravidade que exigia uma resposta. Filipe alegava que a ordem estava envolvida em heresias secretas, rituais profanos e adoração de ídolos, acusações que, se provadas, justificariam a supressão da ordem e a confiscação de seus bens. Você pode sentir a indignação dos templários, que, em sua maioria, eram homens simples e devotos, dedicados à sua fé e à sua missão. Eles não conseguiam compreender a natureza das acusações, que eram tão distantes de sua realidade e de seus votos. A aliança entre o rei e o Papa, portanto, não era uma união de propósitos justos, mas uma convergência de interesses. A ganância de um rei por riqueza e poder, e o desejo de um Papa de preservar sua própria posição e a unidade da Igreja, mesmo que isso significasse sacrificar uma ordem inocente. Você se pergunta como a verdade pode ser tão facilmente obscurecida pela conveniência política e como a justiça pode ser pervertida em nome da autopreservação. A história dos Templários é um testemunho sombrio da fragilidade da moralidade quando confrontada com a força bruta do poder. Que essa reflexão o acompanhe em seu sono.
e que a paz o encontre em seu descanso. Você agora se encontra no ponto crucial, onde a pressão de Filipe IV sobre o Papa Clemente V atinge seu ápice, culminando em uma decisão que ecoaria por séculos. Imagine as cartas e os emissários do rei, chegando incessantemente ao Palácio Papal em Avignon, cada um carregando novas acusações e exigências. Você pode sentir a exaustão do Papa, um homem já fragilizado pela doença, sendo forçado a tomar uma decisão que sabia ser moralmente questionável, mas politicamente necessária. Filipe não apenas apresentou acusações de heresia, ele também ameaçou com um cisma na Igreja, caso o Papa não agisse contra os templários. Essa era uma ameaça real e aterrorizante para Clemente, que havia testemunhado as divisões e conflitos dentro da Igreja. Ele sabia que a unidade da cristandade era frágil e que um confronto direto com o rei francês poderia ter consequências desastrosas. Você pode quase ouvir os argumentos de Nogaret e dos outros conselheiros do rei, que habilmente manipulavam as escrituras e a lei canônica para justificar a supressão da ordem. Eles pintavam os templários como uma ameaça à própria fé, uma seita secreta que praticava rituais obscuros e blasfêmias. Essas acusações, por mais absurdas que fossem, eram difíceis de refutar em uma época de superstição e medo. O Papa, em sua fraqueza, acabou cedendo. Ele emitiu bulas papais que ordenavam a prisão dos templários em toda a Europa e a investigação de suas supostas heresias. Essa decisão não foi tomada de forma leve. Clemente tentou, em um primeiro momento, proteger a ordem, mas a pressão de Filipe era implacável. Você pode visualizar o Papa, com a caneta na mão, assinando os documentos que selariam o destino de milhares de homens e de uma instituição que havia servido à Igreja por quase 2 séculos. A aliança entre o rei e o Papa, portanto, não foi uma parceria de iguais, mas uma imposição do poder temporal sobre o espiritual. Filipe usou sua influência e suas ameaças para forçar o Papa a agir contra sua própria vontade e contra os princípios da justiça. O resultado foi uma farsa judicial, onde a verdade foi sacrificada em nome da conveniência política e da ganância. Você se pergunta como a autoridade espiritual, que deveria ser um farol de moralidade, pode ser tão facilmente subjugada pelo poder mundano? A história dos Templários é um lembrete sombrio de que, mesmo as instituições mais sagradas, podem ser corrompidas pela ambição e pela fraqueza humana. Que essa reflexão o acompanhe em seu sono e que a paz o encontre em seu descanso. Capítulo 4. A Noite da Fúria. A prisão em massa e o início do fim. Você agora se aproxima da noite fatídica que marcou o início do fim para os Cavaleiros Templários. Imagine-se na França, na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307. O ar está frio e úmido, e uma quietude sinistra paira sobre as cidades e vilas. Você pode sentir a tensão no ar, uma premonição de algo terrível que está prestes a acontecer. Ordens secretas, seladas com o selo real, foram enviadas a todos os oficiais do rei em todo o reino. Elas continham instruções precisas para a prisão em massa de todos os templários, simultaneamente ao amanhecer. Essa operação, meticulosamente planejada por Filipe IV e seus conselheiros, foi um golpe de mestre em sua execução, garantindo que a ordem não tivesse tempo para reagir ou se organizar. Você pode quase ouvir o som dos cavalos e das armaduras, enquanto os soldados do rei se posicionam silenciosamente em frente às comendas templárias, aguardando o sinal. A surpresa era a chave para o sucesso dessa operação. Os templários, que haviam dedicado suas vidas à defesa da cristandade, estavam prestes a ser traídos por aqueles
que juraram proteger. Eles dormiam em seus leitos, alheios ao destino que os aguardava, confiantes em sua fé e em sua inocência. Você pode visualizar o momento em que as portas são arrombadas, os cavaleiros sendo arrastados de suas camas, ainda em suas vestes de dormir, sem tempo para pegar suas espadas ou se defender. A confusão e o choque devem ter sido imensos. De repente, os defensores da fé se tornaram prisioneiros, acusados de crimes que não compreendiam. A acusação oficial era de heresia, blasfêmia, sodomia e adoração de ídolos, crimes que, na época, eram puníveis com a morte na fogueira. Essas acusações, por mais absurdas que fossem, foram cuidadosamente elaboradas para chocar a população e justificar a ação do rei. Você se pergunta, como uma ordem tão poderosa e respeitada pôde ser desmantelada com tamanha facilidade e brutalidade? A resposta reside na combinação de planejamento meticuloso, sigilo absoluto e a exploração da confiança dos templários. Eles não estavam preparados para um ataque vindo de dentro, de seus próprios aliados. A noite de 13 de outubro de 1307 não foi apenas uma noite de prisões. Foi o início de uma campanha de terror e injustiça que ecoaria pelos séculos. Um lembrete sombrio de como o poder pode corromper e destruir. Que essa reflexão o acompanhe em seu sono e que a paz o encontre em seu descanso. Você agora se aprofunda nos detalhes daquela noite terrível. A noite em que a confiança foi quebrada e a inocência foi brutalmente esmagada. Imagine os templários, homens que haviam enfrentado os perigos da Terra Santa com bravura inabalável, agora confrontados com a traição em seu próprio lar. Você pode quase sentir o desespero e a confusão em seus olhos, enquanto eram arrastados de suas camas, suas espadas, que antes defendiam a fé, agora inúteis contra a força esmagadora do rei. A operação de prisão foi executada com uma eficiência assustadora. Em todo o reino da França, os templários foram presos simultaneamente, sem aviso prévio, sem chance de resistência. Os oficiais do rei, munidos de listas detalhadas, sabiam exatamente quem procurar e onde. Você pode visualizar as cenas se repetindo em centenas de comendas e casas templárias. A batida na porta, a entrada forçada, a surpresa e a rendição dos cavaleiros. Muitos deles, idosos e doentes, foram levados sem cerimônia, sem sequer a oportunidade de se vestir adequadamente. A brutalidade da ação não deixou dúvidas sobre a intenção do rei: aniquilar a ordem. As acusações que foram lidas publicamente após as prisões eram chocantes e ultrajantes. Os templários foram acusados de negar Cristo, cuspir na cruz, adorar um ídolo chamado Baphomet, praticar sodomia e realizar rituais secretos e profanos. Você pode sentir a repulsa e o horror da população ao ouvir tais alegações contra uma ordem que sempre foi vista como um pilar da fé. Essas acusações, embora completamente falsas, foram habilmente construídas para deslegitimar a ordem e justificar a confiscação de seus bens. A propaganda real trabalhou incansavelmente para pintar os templários como hereges e traidores, transformando a admiração em desprezo e o respeito em ódio. Você se pergunta, como a reputação de uma ordem tão venerada pôde ser destruída tão rapidamente por mentiras e calúnias? A resposta reside na fragilidade da verdade diante da manipulação e do medo. A população, amedrontada pela igreja e pelo rei, estava disposta a acreditar nas piores acusações, especialmente quando elas vinham de autoridades tão poderosas. A noite de 13 de outubro de 1307 não foi apenas um evento isolado. Foi o prelúdio de uma campanha de tortura e confissões forçadas que visava destruir a ordem de dentro para fora. Que essa reflexão o acompanhe em seu sono e que a paz o encontre em seu descanso.
Você agora se detém na cruel realidade que se seguiu às prisões em massa. Os templários, outrora cavaleiros orgulhosos e respeitados, foram submetidos a interrogatórios brutais, onde a tortura era a principal ferramenta para extrair confissões. Imagine-se nas masmorras úmidas e escuras, o som dos gritos ecoando pelos corredores, o cheiro de medo e desespero impregnando o ar. Você pode quase sentir a dor e o sofrimento desses homens, que apesar de sua bravura no campo de batalha, eram vulneráveis à crueldade de seus algozes. Os interrogadores, agindo sob as ordens de Filipe IV, não estavam interessados na verdade, mas sim em obter confissões que confirmassem as acusações fabricadas. A tortura, incluindo o uso do estrapado e da roda, era aplicada sem piedade, forçando os cavaleiros a admitir crimes que nunca cometeram. Você pode visualizar os corpos quebrados, as mentes exaustas, a vontade de ferro sendo lentamente corroída pela dor insuportável. Muitos templários, incapazes de suportar o tormento, confessaram o que lhes era imposto, na esperança de que a confissão trouxesse um fim ao seu sofrimento. Essas confissões, obtidas sob coação, foram então usadas como prova de sua culpa, selando seu destino. Você pode sentir a injustiça gritante dessa situação. Homens inocentes sendo forçados a se incriminar, suas palavras distorcidas e usadas contra eles. A ironia é que a ordem, que havia sido fundada para proteger os inocentes, estava agora sendo brutalmente perseguida por aqueles que deveriam defendê-la. A Noite da Fúria não foi apenas um evento isolado. Foi o prelúdio de uma campanha de terror e injustiça que visava destruir a ordem de dentro para fora. A prisão em massa foi apenas o primeiro passo. O próximo seria a aniquilação de sua reputação e a confiscação de seus bens. Você se pergunta, como a justiça pode ser tão facilmente pervertida em nome do poder e da ganância, e como a verdade pode ser tão brutalmente silenciada? A história dos Templários é um lembrete sombrio de que, mesmo em tempos de fé, a escuridão da crueldade humana pode prevalecer. Que essa reflexão o acompanhe em seu sono e que a paz o encontre em seu descanso. Capítulo 5. Os julgamentos sombrios, confissões forçadas e a farsa da Inquisição. Você agora se encontra no centro de um espetáculo sombrio, onde a justiça foi pervertida e a verdade torturada. Imagine-se nos tribunais da Inquisição, onde os cavaleiros templários, outrora figuras de honra e bravura, eram arrastados para enfrentar acusações que desafiavam a lógica e a decência. Você pode sentir a atmosfera opressiva das salas de julgamento, o ar pesado com o medo e a desesperança. Os interrogatórios, que se seguiram às prisões em massa, foram conduzidos por inquisidores e oficiais do rei, todos com um objetivo comum: extrair confissões que validassem as acusações de heresia. A tortura era uma prática comum e legalmente aceita na época para obter a verdade, mas, neste caso, era usada para fabricar uma. Você pode quase ouvir os gritos dos cavaleiros enquanto eram submetidos a métodos cruéis, como o estrapado, que deslocava os membros, e a fogueira lenta, que queimava os pés. A dor era insuportável, e muitos, em seu desespero, confessaram qualquer coisa que lhes fosse imposta, na esperança de que o tormento cessasse. Essas confissões, por mais contraditórias e absurdas que fossem, eram registradas como prova irrefutável da culpa dos Templários. Você pode visualizar os escribas, com suas penas, transcrevendo as palavras ditadas pelos torturadores, transformando a agonia em evidência. A farsa era evidente para qualquer um que quisesse ver, mas o poder do rei e da Inquisição era absoluto. Os templários, que haviam jurado defender a fé, eram agora forçados
a blasfemar contra ela, a admitir rituais profanos e a adorar ídolos. A ironia é que muitos desses cavaleiros, que haviam lutado e morrido em nome de Cristo, estavam agora sendo acusados de negá-lo. Você se pergunta como a justiça pode ser tão facilmente manipulada e a verdade tão brutalmente suprimida em nome do poder e da ganância. A história dos julgamentos dos Templários é um lembrete sombrio de que, mesmo as instituições mais sagradas, podem ser corrompidas quando a ambição humana se sobrepõe à moralidade. Que essa reflexão o acompanhe em seu sono e que a paz o encontre em seu descanso. Você agora se aprofunda na natureza das acusações e na forma como elas foram habilmente construídas para deslegitimar os templários. Imagine-se examinando os registros dos interrogatórios, as perguntas capciosas, as sugestões que levavam os prisioneiros a incriminar-se. Você pode quase sentir a engenhosidade perversa por trás da estratégia de Filipe IV e seus conselheiros. As acusações não eram aleatórias, elas eram cuidadosamente selecionadas para atingir os pontos mais sensíveis da fé cristã e para chocar a população. A negação de Cristo, o cuspir na cruz, a adoração de um ídolo chamado Baphomet, a sodomia, todas eram ofensas graves que garantiam a condenação e a confiscação de bens. Você pode visualizar os inquisidores, com seus rostos impassíveis, repetindo as mesmas perguntas, aplicando a tortura até que a resposta desejada fosse proferida. A pressão psicológica era tão devastadora quanto a física. Muitos templários, exaustos e desesperados, acabavam por ceder, não porque fossem culpados, mas porque a dor e o tormento eram insuportáveis. Essas confissões, uma vez obtidas, eram usadas para justificar a continuidade da tortura em outros, criando um ciclo vicioso de falsas acusações. Você pode sentir a frustração e a impotência dos poucos templários que se recusaram a confessar, que mantiveram sua inocência mesmo diante da morte. Eles eram a prova viva da farsa, mas suas vozes foram silenciadas pela máquina implacável da Inquisição. A ironia é que a ordem, que havia sido um baluarte da fé e da moralidade, estava sendo destruída por acusações de imoralidade e heresia. A verdade foi subvertida, a justiça foi pervertida, e a reputação de homens honrados foi manchada para sempre. Você se pergunta como a fé e a razão podem ser tão facilmente obscurecidas pelo medo e pela manipulação? A história dos julgamentos dos Templários é um lembrete sombrio de que a verdade é frágil e que a justiça exige vigilância constante. Que essa reflexão o acompanhe em seu sono e que a paz o encontre em seu descanso. Você agora se depara com a cruel realidade de que, mesmo após as confissões forçadas, a farsa dos julgamentos continuou. Imagine-se observando os templários, alguns deles já quebrados pela tortura, sendo apresentados em público para reafirmar suas confissões. Você pode sentir a humilhação e o desespero desses homens, que eram forçados a se incriminar diante de uma multidão. No entanto, alguns cavaleiros, recuperando a coragem, ousaram retratar suas confissões, declarando que haviam sido obtidas sob tortura e que eram falsas. Essa coragem, no entanto, teve um preço terrível. Você pode quase ouvir os gritos de horror da multidão quando esses templários foram queimados na fogueira como hereges relapsos, ou seja, aqueles que haviam confessado e depois se retratado. Essas execuções públicas serviram como um aviso brutal para os outros prisioneiros. Confessar era a única maneira de evitar a morte imediata. A Inquisição, que deveria ser um instrumento de justiça divina, tornou-se uma ferramenta de terror nas mãos de Filipe IV. Você pode visualizar os inquisidores, com seus rostos impassíveis, proferindo sentenças de morte,
enquanto a fumaça das fogueiras subia aos céus, levando consigo a esperança de justiça. A farsa dos julgamentos dos Templários foi um marco na história da injustiça, um exemplo sombrio de como o poder pode corromper a lei e a moralidade. A ordem, que havia servido à cristandade por séculos, foi destruída não por seus crimes, mas pela ganância e pela ambição de um rei. Você se pergunta, como a humanidade pode ser tão cruel e tão cega em sua busca por poder? A história dos Templários é um lembrete sombrio de que a verdade é frágil e que a justiça exige vigilância constante. Que essa reflexão o acompanhe em seu sono e que a paz o encontre em seu descanso. Capítulo 6. A chama purificadora. A fogueira que consumiu a ordem e seus segredos, você agora se aproxima do clímax trágico da história dos Templários, onde a fogueira se tornou o palco final para a aniquilação de uma ordem milenar. Imagine-se em Paris, na Île de la Cité, em 18 de março de 1314. O ar está pesado com a expectativa, e uma multidão se aglomera para testemunhar o destino dos últimos líderes da ordem. Você pode sentir a tensão no ar, a mistura de curiosidade mórbida e temor religioso que pairava sobre a cena. Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários, e Geoffroy de Charnay, o preceptor da Normandia, foram arrastados para a fogueira. Eles haviam passado anos na prisão, submetidos a torturas e pressões, para confessar crimes que não cometeram. Você pode quase ouvir o silêncio que se abateu sobre a multidão quando Molay, com uma dignidade surpreendente, começou a falar. Ele, que havia confessado sob tortura, agora se retratava publicamente, declarando a inocência da ordem e a falsidade das acusações. Suas palavras ecoaram com a força da verdade, desafiando a farsa que havia sido montada. Você pode visualizar o choque nos rostos dos presentes, a perplexidade do rei e de seus conselheiros, que não esperavam tal desafio. A retratação de Molay foi um golpe devastador para a legitimidade dos julgamentos, expondo a crueldade e a injustiça por trás da perseguição. A fogueira, que deveria ser um símbolo da purificação da heresia, tornou-se um monumento à tirania e à ganância. Você pode sentir o calor das chamas, o cheiro da fumaça, enquanto Molay e Charney eram consumidos pelo fogo. Suas mortes não foram em vão. Elas se tornaram um grito silencioso de inocência, um testemunho da verdade que não podia ser queimada. A chama que os consumiu não apagou a memória da ordem. Pelo contrário, acendeu uma lenda que perduraria por séculos. Você se pergunta, como a coragem de um homem pode desafiar o poder de um rei e a farsa de uma inquisição, mesmo diante da morte? A história dos Templários nos ensina que a verdade, por mais que seja suprimida, sempre encontra uma maneira de emergir. Durma profundamente e que a paz o encontre em seu descanso. Você agora reflete sobre o impacto daquele momento final. A fogueira que não apenas consumiu os corpos de Molay e Charney, mas também, de certa forma, a legitimidade das acusações contra a ordem. Imagine-se entre a multidão, testemunhando a bravura inabalável de homens que, mesmo diante da morte mais cruel, escolheram a verdade. Você pode quase sentir a mudança na atmosfera, a dúvida que começou a se espalhar entre os espectadores. A retratação de Jacques de Molay não foi um ato de desespero, mas de suprema coragem. Ele sabia que sua confissão anterior, obtida sob tortura, havia sido usada para justificar a perseguição de seus irmãos. Ao se retratar publicamente, ele não apenas limpava seu próprio nome, mas também o da ordem. Você pode visualizar o olhar de desafio em seus olhos, a voz firme que proclamava a inocência dos Templários, mesmo enquanto as chamas começavam a lamber seus pés. Essa cena, gravada na memória coletiva, tornou-se um símbolo da injustiça
e da tirania. A fogueira, que deveria ser um instrumento de purificação e condenação, transformou-se em um altar de martírio. Os templários, que haviam sido acusados de heresia, morreram como mártires da fé, defendendo sua honra e a verdade. Você pode sentir a ironia amarga dessa situação. Aqueles que os condenaram, em sua busca por poder e riqueza, acabaram por criar uma lenda que perduraria por séculos. A morte de Molay e Charney não encerrou a história dos Templários. Pelo contrário, deu início a um novo capítulo, onde a ordem, embora fisicamente destruída, viveria na imaginação popular e nas teorias da conspiração. Os segredos que a ordem supostamente guardava e que Filipe IV tanto desejava desvendar foram levados para o túmulo com seus últimos líderes. Você se pergunta, como a verdade pode ser tão resiliente, capaz de sobreviver à tortura, à calúnia e à própria morte? A história dos Templários nos ensina que a verdade, por mais que seja suprimida, sempre encontra uma maneira de emergir, e que a justiça, mesmo que tardia, um dia prevalecerá. Que essa reflexão o acompanhe em seu sono, e que a paz o encontre em seu descanso. Você agora se detém na reverberação daquelas chamas, que ao invés de apagar a memória dos Templários, a imortalizaram. Imagine-se olhando para o céu noturno, onde a fumaça da fogueira se dissipava, levando consigo não apenas as vidas de Molay e Charney, mas também a última chance de Filipe IV de legitimar completamente suas ações. Você pode quase sentir o peso da maldição que, segundo a lenda, Molay lançou sobre o rei e o papa, convocando-os a comparecer perante o tribunal divino em um ano. E, de fato, tanto Filipe quanto Clemente morreram dentro de um ano da execução de Molay. Um fato que muitos viram como prova da justiça divina e da inocência dos Templários. Essa coincidência, ou talvez a força da crença popular, solidificou a imagem dos Templários como mártires e a de seus algozes como tiranos. Você pode visualizar as pessoas sussurrando nas ruas, a história da bravura de Molay se espalhando como um incêndio, transformando a tragédia em lenda. A fogueira, que deveria ser o fim, tornou-se o início de um novo capítulo para a Ordem. Um capítulo de mistério e fascínio que perduraria por séculos. Os segredos dos Templários, se é que existiam, foram levados para o túmulo com seus últimos líderes. A riqueza da Ordem foi confiscada, mas a lenda de um tesouro oculto, de conhecimentos esotéricos e de uma linhagem secreta continuou a alimentar a imaginação popular. Você se pergunta, como uma ordem que foi brutalmente suprimida pode continuar a exercer tamanha influência sobre a cultura e a imaginação humana? A resposta reside na resiliência da verdade e na capacidade da história de se reescrever através da lenda. A chama que consumiu os Templários não os destruiu. Ela os transformou em um símbolo de resistência contra a tirania e a injustiça. Que essa reflexão o acompanhe em seu sono e que a paz o encontre em seu descanso. Capítulo 7. O legado silencioso. Onde os Templários os realmente encontraram seu descanso, você agora se volta para o que restou dos Cavaleiros Templários após a fúria da perseguição e a chama da fogueira. Imagine-se em um mundo onde a Ordem, outrora tão poderosa e visível, desapareceu da face da terra, mas sua essência, seu legado, persistiu de maneiras inesperadas. Você pode sentir a ausência, o vazio deixado por uma instituição que moldou a história da Europa por quase 2 séculos. A supressão oficial da Ordem do Templo pelo Papa Clemente V, através da bula papal Vox in Excelso, em 1312, marcou o fim legal dos Templários. Seus bens foram transferidos para a Ordem dos Hospitalários, embora grande parte da riqueza na França tenha sido de fato
absorvida pela coroa francesa. Você pode quase ouvir os debates e as disputas sobre a partilha dos despojos, enquanto os reis e as ordens rivais se apressavam para reivindicar o que restava do Império Templário. No entanto, a história dos Templários não terminou com a dissolução oficial. Muitos cavaleiros, especialmente aqueles em reinos onde a influência de Filipe IV era menor, conseguiram escapar da perseguição. Você pode visualizar esses sobreviventes dispersos por toda a Europa, alguns buscando refúgio em outras ordens militares, outros se reintegrando à vida secular, e alguns, talvez, mantendo viva a chama da ordem em segredo. A lenda de um tesouro templário oculto, de conhecimentos esotéricos e de uma linhagem secreta começou a florescer nesse período de incerteza. Você se pergunta, o que realmente aconteceu com os templários que sobreviveram? A verdade é que muitos se juntaram a outras ordens, como a Ordem de Cristo em Portugal, que herdou grande parte de seus bens e tradições. Outros simplesmente desapareceram na obscuridade, levando consigo seus segredos e suas memórias. O legado dos templários, portanto, não se manifestou apenas em edifícios e terras, mas também em ideias, em um espírito de cavalaria e devoção que continuou a inspirar gerações. A fogueira que os consumiu não apagou sua influência. Pelo contrário, a transformou em um mistério que continua a fascinar e a intrigar. Você se pergunta, onde os templários realmente encontraram seu descanso? Talvez não em um túmulo físico, mas na memória coletiva da humanidade, como um símbolo de coragem, fé e, acima de tudo, de uma injustiça que nunca foi esquecida. Durma profundamente e que a paz o encontre em seu descanso. Você agora se debruça sobre a persistência do espírito templário, mesmo após a dissolução formal da ordem. Imagine-se em Portugal, onde a Ordem de Cristo, fundada para absorver os templários e seus bens, manteve muitas de suas tradições e símbolos. Você pode quase sentir a continuidade, a forma como a chama templária foi discretamente transferida para uma nova instituição, longe da fúria de Filipe IV. Em Portugal, os templários foram amplamente absolvidos das acusações de heresia, e seus bens foram transferidos para a recém-criada Ordem de Cristo, sob a proteção do rei Diniz. Essa transição permitiu que muitos cavaleiros continuassem suas vidas monásticas e militares, embora sob um novo nome. Você pode visualizar os cavaleiros, antes templários, agora membros da Ordem de Cristo, ainda usando a cruz vermelha, mas com um novo propósito: a exploração marítima. Acredita-se que a experiência náutica dos templários, que possuíam uma vasta frota e conhecimento de navegação, tenha sido fundamental para os descobrimentos portugueses. Você se pergunta quão profunda foi a influência templária na era das grandes navegações. A história sugere que o conhecimento geográfico e as habilidades de navegação dos templários podem ter sido passados para a Ordem de Cristo, contribuindo para o sucesso das expedições portuguesas. O legado dos templários, portanto, não se limitou a castelos e tesouros. Ele se manifestou em uma nova era de exploração e descoberta, moldando o futuro do mundo. Você pode sentir a ironia de que uma ordem que foi destruída por sua riqueza e poder acabou por influenciar a criação de novos impérios e a descoberta de novas terras. A história dos Templários é um lembrete de que o fim de uma era pode ser o começo de outra, e que o legado de uma instituição pode transcender sua existência física. Que essa reflexão o acompanhe em seu sono e que a paz o encontre em seu descanso. Você agora contempla a persistência do mistério templário, que mesmo após séculos continua a fascinar e a intrigar.
Imagine-se em meio a bibliotecas antigas, examinando manuscritos empoeirados ou explorando ruínas de castelos, buscando vestígios de uma ordem que se recusou a ser esquecida. Você pode quase sentir a presença dos templários em cada lenda, em cada teoria da conspiração que os envolve. A ideia de que os templários guardavam segredos profundos, talvez relacionados ao Santo Graal, ao Sudário de Turim ou a conhecimentos esotéricos, persiste até hoje. Essas narrativas, embora muitas vezes desprovidas de evidências históricas concretas, refletem a aura de mistério que sempre cercou a ordem. Você se pergunta o que realmente aconteceu com os segredos dos templários? Foram eles levados para o túmulo com seus últimos líderes, ou foram passados adiante, de geração em geração, em sociedades secretas? A verdade é que a Ordem do Templo, em sua essência, era uma ordem de monges guerreiros, dedicada à proteção dos peregrinos e à defesa da Terra Santa. Seus rituais eram, em grande parte, os de uma ordem monástica, e seus segredos eram os votos de pobreza, castidade e obediência. No entanto, a brutalidade de sua queda, a farsa dos julgamentos e a dignidade de seus mártires transformaram a ordem em algo mais do que uma instituição histórica. Ela se tornou um símbolo de resistência contra a tirania e a injustiça. Você pode sentir a ressonância dessa história em nossos próprios tempos, um lembrete de que a verdade é frágil e que a justiça exige vigilância constante. O legado dos Templários, portanto, não reside em tesouros ocultos ou em segredos esotéricos, mas na memória de sua coragem, de sua fé e de sua trágica queda. Eles encontraram seu descanso não em um túmulo físico, mas na imaginação coletiva da humanidade, como um eterno lembrete da fragilidade do poder e da resiliência do espírito humano. Que essa reflexão o acompanhe em seu sono, e que a paz o encontre em seu descanso